Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador e os restantes membros do Banco de Portugal. Muito obrigado pelas informações que nos traz e vou deixar 4 ou 5 questões, algumas já abordadas pelo Sr. Governador, outras nem tanto. Uma primeira questão prende-se com aquilo que se prevê relativamente à manutenção por um período, pelos vistos, prolongado, de taxas de juros negativas. E prevê-se que a sua reversão não venha a ocorrer tão depressa e, nessa circunstância, constitui um risco para a margem de intermediação dos bancos, para a sua própria rentabilidade. É também um problema para a poupança do lado dos portugueses e portanto, a poupança nacional é naturalmente afetada e, portanto, isto constitui claramente um fator de desequilíbrio macroeconómico. E, portanto, uma primeira pergunta que deixava, como é que o Banco de Portugal está a avaliar esta situação, tendo em consideração que já tem um período histórico, e que medidas mitigadoras e seus efeitos podem ser encaradas para o futuro, associadas a algumas que eventualmente já tenham sido estabelecidas. Um outro tema prende-se com, vai haver uma audição a seguir sobre a dívida pública, mas há um aspecto, uma vez que estou a falar de riscos para o equilíbrio macroeconómico, é um tema que tem que ver com as advertências que têm sido repetidamente feitas a Portugal para a excessiva exposição dos bancos nacionais à dívida pública. Também, que o Sr. Governador já abordou, mas de qualquer forma, portanto, este é um tema que nos preocupa e que gostávamos de obter algumas respostas. Um outro tema que não foi abordado, mas que o PSD quer clarificar, é o tema da lista de devedores. Bem sei que o Banco de Portugal entende que está a cumprir o seu papel, no entanto, como sabe o Sr. Governador, decora da lei a existência de 2 relatórios. Um relatório que tem informação agregada e anónima e um outro relatório que contém informação discriminada e detalhada e que deve ser remetido ao Parlamento. O que chegou ao Parlamento é uma primeira parte desse segundo relatório e, nessa circunstância, eu pergunto se o Banco de Portugal vai continuar a violar a lei ou se o Banco de Portugal pensa rapidamente publicar esse mesmo relatório. Outro tema prende-se com contínuo aumento do valor das comissões. Bem sei que o Banco de Portugal tem feito um esforço em torno da questão dos serviços mínimos bancários, no entanto, a questão das comissões continua a aumentar. E eu pergunto ao Sr. Governador, portanto, e de resto até o próprio Banco Público, tem sido absurdamente escandaloso nos aumentos que tem feito e no terminar de algumas isenções que existiam para núcleos de clientes mais fragilizados. E pergunto ao Sr. Governador se estão a fazer alguma avaliação, se têm alguma avaliação do nível de comissões que são praticados pelos nossos bancos e se pensam, sobre esse ponto de vista, introduzir algumas normas regulatórias em torno desse tema. Outra questão prende-se com o crédito às famílias, que o Sr. Governador já abordou, e bem sabemos que foram efetuadas recomendações no início do ano, relativamente aos limites que deveriam ser aplicados pelos bancos, relativamente ao crédito aos consumidores. Diz-nos o Sr. Governador hoje que já existe um relatório que está a ser estudado e a ser analisado. Eu pergunto se das conclusões que vão tirar pretendem de alguma forma manter apenas como recomendações ou eventualmente será necessário transformá-las em normas regulatórias. Outro tema que aqui gostaria de trazer é exatamente a questão da possível interrupção ao crédito, neste caso concreto ao crédito à habitação.
tendo em consideração que se trata de um tipo de crédito com algum risco esse que é acrescido na medida em que, fundamentalmente, quem está a recorrer a ele são clientes não residentes e, como tal, com alguma volatilidade. Depois, tendo em consideração todos os restantes riscos, como a excessiva exposição dos bancos à dívida pública, as taxas de juros que se encontram há muito tempo em margens ou em níveis extremamente baixos, eu pergunto até que ponto é que a matéria legislativa que está a ser ou que virá a ser produzida no Parlamento em torno das questões relacionadas com a habitação pode constituir um risco acrescido para este tema. E para terminar, até porque já passei o meu tempo, eu vinha aqui, tinha apenas mais 2 temas e pedi a tolerância à Senhora Presidente. Um prende-se com a questão dos lesados do BES. Disse-nos o Sr. Governador que saiu a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, data de 12 de março, que dá razão à forma de atuação do Banco de Portugal relativamente à questão do BES. Eu pergunto se, acumulando esta decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa com a decisão da Comissão Liquidatária do BES, eu pergunto de que forma é que se vai compatibilizar esta decisão com aquilo que é a capacidade do Fundo de Resolução poder recuperar algum dinheiro relativamente à questão dos lesados, ou se, o Fundo de Recuperação, peço desculpa, ou se não será mesmo o contribuinte, mais uma vez, que terá que assumir todos os encargos desse mesmo fundo. E mesmo para terminar, é um tema da distribuição de dividendos. Eu li alguns que o Banco de Portugal propõe medidas prudenciais de distribuição de dividendos por parte dos bancos. Ouvi o Sr. Governador dizer-nos, e está nas contas, que distribuiu em 2 anos cerca de 1.800 milhões de euros de dividendos. Eu pergunto se estas foram medidas prudenciais na forma de distribuição de dividendos por parte do Banco de Portugal. Muito obrigado.